Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vieram me acompanhar outro dia mais. Muito obrigada por ter estado olhando até agora esse vídeo também. E hoje o tema que eu vou falar aqui nesse meu modesto e singelo podcast pode que seja um tema que não a todo mundo interesse, mas que seguramente, se alguém gosta, deve ser fã que nem eu. Que é o tema que está no título, né? Que é o jogo Final Fantasy IX. O meu jogo favorito de todos os tempos. Meu amorzinho, meu defendível a capa e espada. Todos os modos possíveis. O jogo que assim me introduziu quase no mundo do videogame. Eu de pequena, eu acho que com uns 9, 10 anos, o meu pai, ele comprou pra mim uma PlayStation 1. Eu acho que tipo já tava, eu não sei se já tinha saído ou tava pra sair a PlayStation 2, então todo mundo tava querendo vender a sua PlayStation 1 pra comprar um PlayStation 2. Aí meu pai conseguiu comprar de um amigo dele, lá de um conhecido dele, uma bem baratinha, com um monte de CDs, a metade tudo riscado e outra metade não funcionando, né? Mas os que dava eu jogava até onde dava. E ainda que eu não tinha o jogo do Final Fantasy, uma vizinha tinha. E a minha irmã, ela tinha contato com essa vizinha. Aí um dia ela, não sei como, nem lembro, nem perguntei, eu acho que nem ela mesmo hoje em dia, nem lembro de como foi. Essa nossa vizinha emprestou o CD do Final Fantasy IX para nós jogar. E, sinceramente, eu, naquele primeiro contato que eu tive com o jogo, eu não entendi como funcionava. E, para quem já jogou, tipo, você tem a introdução do jogo, onde você tá em Alexandria. Alessandria? Se eu falar errado, é porque eu joguei ele em espanhol, em português e tipo, tá tudo misturado na minha cabeça. Mas a cidade principal, Alessandria, que você faz ali essa primeira parte, introdução, e depois dessa introdução você já começa o que é o gameplay solto, né? Que você cai no bosque maldito e ali você tem uma armadilha do mini boss ali, que é o primeiro mini boss que você encontra, que é um bicho que pega a Garnet e aprisiona com umas folhas dentro de si e tipo vai envenenando ela. Pois dessa parte eu não passava, porque eu não sabia que o monstro tava matando ela e eu tinha que ir curando ela. Eu não sabia que, tipo, tinha duas opções. E muitas vezes eu batia nela e batia no monstro. Tipo, eu batia com ela com um personagem e batia com outro personagem no monstro. Em vez de bater os dois no monstro e ele soltar ela. E ao final, eu acho que eu tentei uma noite inteira, 2 noites inteiras fazendo isso. E não consegui. E como também era um CD emprestado e eu ia pra escola, né? Minha mãe tinha um tempo bem restringido onde nós podíamos jogar videogame. E também um grande empecilho é que nós não tínhamos memory card nessa época. Então, toda vez que, eu acho que as 2 ou 3 vezes que eu tentei jogar ele nessa época, eu tinha que começar do zero. Todo dia eu não tinha um save para guardar ali e eu tinha que começar do zero. Então, esse foi o primeiro contato com esse jogo, mas também foi um fracasso. Mas sempre ficou na minha memória. Depois, anos depois, quando nós viemos para a Espanha, nós tivemos a condição de comprar um computador. Tanto para fazer, porque já era tipo, algo mais acessível e também as coisas começaram a fazer tudo online, com o MSN, com o Skype, esse auge dos anos 2000 e algo, sabe? E também
maravilhosamente, nessa época, começaram a aparecer umas coisinhas chamadas emuladores. A primeira vez que eu baixei um emulador, eu acho que os primeiros jogos que eu baixei foi o Crash Bandicoot, o 1, o 2 e o 3, né, que vem tudo no mesmo CD. O primeiro eu não gosto, mas o segundo e o terceiro, eu até hoje, eu passo quase como um speedrun, tudo rápido e eu sei de memória cada pulo, cada gema, cada coisa secreta que tem nesses dois jogos. Então os jogos foram o Crash. Eu acho que o outro foi o Batatinha, que é o Batatinha é um jogo japonês chamado, na realidade, Kitchen Panic, que é basicamente um scroll lateral, que você é uma batata e você tá numa cozinha onde todas as coisas, utensílios de cozinha, outros alimentos, cobraram vida igual que você, só que eles estão contra você. E você tem que alcançar o fim do estágio. É um jogo bem pouco popular, bem de nicho, mas de alguma maneira tava nesse bolo de jogos que meu pai tinha lá, que ele conseguiu comprar lá pra mim. E quando eu voltei pra cá, eu baixei ele também. E é muito legalzinho, eu recomendo pra qualquer pessoa que gosta de scroll lateral, de jogos assim de plataforma scroll lateral, é muito gostosinho, muito legalzinho. E, por último, mas não menos importante, claramente estava Final Fantasy IX, com seus 4 CDs, ou 3. Acho que é 3 CDs, não? Ou 4. Com todos os seus CDs. E eu lembro que a primeira vez que eu baixei ele em espanhol, em castelhano. E eu pensava que ele tava quebrado. Eu acho que a tradução, sabe que nem o Final Fantasy VII, que tem uma tradução toda bugada, toda estranha? Eu pensei que tava acontecendo isso, porque a tradução em espanhol, ela tipo, não foi somente traduzida, senão que ela foi muito bem adaptada pra ter, tipo, no texto, ter o sotaque de como falariam alguns personagens. E eu, como não sabia muito bem espanhol nessa época ainda, ou ao menos eu não tinha consciência de tal sotaque, de tal lugar, se é dessa forma, porque papapá. Então eu achei que tava bugado e passei a jogar ele em português. Em português tudo perfeito, porque é o português standard, traduzido e show. E eu acho que nessa época eu deveria de ter o quê? Uns 12, 13 anos, algo assim. E, mano, eu acho que nessa primeira vez que eu joguei, tipo, de boa. Só, tipo, quase nem lendo os textos, fazendo tudo, usando guia e walkthrough? Gameplay, sabe? Pra ver alguns segredos e coisas onde eu me parava, onde eu ficava encalhada. E assim eu passei a primeira vez. Eu gostei muito do jogo. É muito gostoso de jogar, obviamente. Mas eu não peguei o ponto forte nessa primeira vez que eu passei ele inteiro, que é a história. E disso passamos um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais quando eu já tava com consciência do mundo, né? Que eu acho que com a segunda ou terceira vez que eu joguei ele, já teria que ter uns 17 anos por aí. E é outra experiência, né? Eu acho que o Final Fantasy IX, o que ele tem é isso, que você pode jogar ele com todas as suas etapas de idade, sabe? Criança, adolescente, adulto e ancião e velho, que você vai tirar uma conclusão diferente, você vai pegar um aspecto diferente, você vai ter um ponto de vista diferente com o seu amadurecimento, que tá ali no jogo, tá entre bambalinas, né, escondido ou não, que mano, desde uma criança pode fazer chorar, se ela lê o texto, né, não que nem eu, que só jogava e não lia nada,
como se você é adulto, você vai pegar muitas referências, muitas impressões, que é muito lindo nesse jogo. E agora, pulando toda essa minha parte histórica da minha trajetória jogando o jogo, vamos falar um pouco do jogo. Final Fantasy IX é um jogo da Square Enix. Nessa época elas tinham acabado de se juntar com a Enix, fazendo... Não, espera. Naquela época, antes desse jogo, era a Square. E justo nesse jogo eles fizeram a conexão, a sociedade com a empresa Enix. Então se tornou Square Enix. E foram, acho que, o primeiro jogo assim em desenvolvimento com as duas empresas. Eu não sei se é por isso que é um jogo, um primórdio de jogo, uma delícia de jogo, ou porque também era o finalzinho do PlayStation 1, então é o teto gráfico, é o teto de obra dessa plataforma, porque todos os jogos de plataforma são os melhores, né? Que nem também um bom exemplo disso foi o The Last of Us, que teve no PlayStation 3, que é basicamente, muitas pessoas falaram que era impossível de ser feito pelo PlayStation 3, pelo mal otimizado que era o console, né? Mas sempre eles têm, no últimos anos do console, no finalzinho do console, eles dão um boost e eles conseguem fazer uma obra maestra, de alguma maneira. E eu para mim, e para muita gente, o teto gráfico do PlayStation 1 é esse jogo. Sobretudo usando a tecnologia de fundo pré-renderizado e personagens 3D misturados. Hoje em dia, tá em todas as plataformas. Eu acho que tá no computador, em todas as plataformas, Steam, a Windows Store, ou a Xbox Store. E eu não sei se tá na Epic Games, mas eu acho que não, porque quase sempre o que tá na Steam não tá na Epic, né? Também tem no celular, na Apple Store, na Google Labs. E no iOS eu não sei, porque eu não tenho. E também, tipo, nunca dei uma olhada, porque nunca me interessou ver se tá lá. Mas também, se você não quiser ou não tiver o dinheiro para comprar a versão oficial hoje em dia, que tá bonitinha, reformulada os gráficos e tudo mais, você também pode baixar a versão clássica, né? No emulador grátis, você baixa o jogo aí num link. Hoje em dia, esse jogo, você baixando no emulador, pesa um pouquinho. Mas se você manja de PC, não é nada muito difícil. Se eu conseguir fazer isso com 10 anos, você também consegue. Tem um monte de tutorial na internet de configuração para emulador. Baixar um emulador e baixar os jogos não é nada complicado. Você tem muitas páginas, muitas opções para baixar ele. E em qualquer idioma também. Eu acho que a página mais famosa assim de CD é a Dream Emulator? Ou Dream Emulador? Não sei. O nome, só que tipo, é muito fácil. E nessa página mesmo, ela tem quase todos os idiomas, sabe? Tipo português, espanhol, italiano, japonês, inglês, tem tudo ali. E é de graça. Ao menos é uma opção de você desfrutar de uma obra maestra como essa, se você não tem dinheiro. Claro que se você puder ajudar... Bom, que a Square Enix hoje em dia não precisa de ajuda de ninguém. Mas, ao menos é um jeito de você mostrar para eles que você gosta da obra e aportar um graninho de areia, né? Para que eles vejam que
que esse tipo de jogos também são também consumidos hoje em dia, que tem o seu amorzinho, o seu nicho, o seu público que gostam de jogos assim. E que até hoje em dia tem muitas pessoas que sacam as suas conclusões diferentes, seus pontos de vista, sacam coisas que estavam ali ocultas, tanto pelos guionistas da história, tanto como pelos tradutores e adaptadores do próprio jogo, que nem tem, nossa, tem muito segredo na tradução espanhola, que não está na tradução japonesa, mas que eles adaptaram tão bem que é uma obra-prima. Não é só que eles fizeram a tradução da obra-prima, eles fizeram uma obra-prima na tradução da obra-prima, sabe? Tipo, é muito louco. E tem muitos vídeos na internet. Eu vou deixar os links das referências que eu falo nesse vídeo embaixo. Mas também, ao ser em espanhol, não sei se vai valer muito a pena pra vocês. Mas é muito show. E vamos, por fim, centrar-se na história, Thaís. O Final Fantasy IX, ele conta a história do Zidane, que é um menino de uma banda de ladrões chamada Tantalus, que eles foram encarregados de fazer o sequestro da princesa do reino de Alexandria, enquanto eles encenam uma obra de teatro no castelo. Por uma reviravolta dos acontecimentos, é a princesa que quer que eles sequestrem ela, não eles que sequestram ela. Então eles basicamente embarcam no barco voador. Mas a rainha, ela se dá conta que ela está tentando fugir com uma joia preciosa para o reino, né? Que para ela não é nada, mas para a mãe, entre aspas, é algo muito valioso, mais do que a vida da filha dela. Então ela tenta destruir esse barco. Eles fogem até acabar caindo no Bosque Maldito. E aí começa toda a aventura por livre do grupo, né? Nesse começo que estão somente a Garnet, o Zidane, o Vivi e o Steiner. E mais pra frente se juntam mais personagens na história ao longo do jogo. Mas eu acho que assim, esses 4, eu acho que a história gira quase sempre ao redor deles. Do Steiner não tanto, o Steiner é mais secundário. Mas do Zidane, do Vivi e da Garnet, nossa, a história gira totalmente ao redor deles. Porque o Vivi, eu não comentei dele antes, mas você começa o jogo nos pés dele. E ele é basicamente como se fosse uma criança, um pequeno adolescente que não conhece nada do mundo, mas caiu ali de paraquedas. Só que ele é um mago negro, um mago preto, um mago negro, acho que é. Ele tem um poder tremendo. Só que o que ele não sabe é que ele basicamente não é um ser gerado, senão que é um ser criado. Ele foi criado artificialmente com o fim de ser uma arma de guerra da rainha do reino de Alexandria. Ele é um prototipo de arma. Mas por algum acaso ele fugiu de onde ele foi criado. Ele foi adotado pelo avô
que cuidou ele até o falecimento do avô dele. E nada, depois que o avô dele faleceu, ele como que foi vagar pelo mundo um pouco. Andar, ser ele não fala um vagabundo, mas tipo, ele é um andarilho. Eu não sei se o Vivi come ou qualquer coisa assim. No jogo ele tem alguns e diz que ele coma, mas ele não tem boca, né, mãe? Eu não sei. Ele é um vazio com 2 olhinhos brilhantes amarelos. Então eu não sei se ele come ou não. Mas sei que ele sai andando pelo mundo sem ver ninguém mais parecido com ele e sem saber a origem dele. E uma das pessoas que consola ele muito é o Zidane, que é um menino normal, padrãozinho, com loirinho de cabelo larguinho, olhos claros, branco, cis. Só que ele tem uma cauda. E ainda que no mundo do Final Fantasy IX tem tipo muitas raças bizarras, que nem pessoas que são metade animais, que são animais antropomórficos, pessoas que são misturas de bicho e de gente, pessoas que são largas, pessoas que são pequenas, sabe, tem de tudo. Então, sabe, não é nada estranho você ver um humanoide com um rabo. Só que ele nunca viu ninguém como ele, exatamente igual como ele. Igual que o Vivi. Por quê? Porque ao longo da história você também descobre que ele não é um ser gerado igual o Vivi, que ele é um ser criado. Ele também foi criado com o propósito de ser somente um recipiente para a alma deles, só que ele foi presenteado ou agraciado com uma alma excepcional que basicamente o encarregou de ser o mensageiro da guerra. Eu tô explicando isso muito rápido. Soa muito estranho, né? Muito bizarro. Mas basicamente ele foi enviado para a Terra para causar a morte e destruição das pessoas, para aumentar o fluxo de almas e assim que a torna de almas. E ele, ao longo da história, ele vai descobrindo que, claro, ele não encontrava ninguém como ele ou nenhum lugar onde pertencer, porque ele não era daquele mundo onde eles moravam, né? Que é Gaia. Senão que ele era de outro planeta, que é a Terra. Que não é a nossa Terra, não é a Terra do jogo, que é tipo um planeta paralelo onde tem tipo uma tecnologia futurista muito louca, só que o mundo estava em decadência e eles tiveram que absorver o outro planeta, Gaia. E o Zidane, quando ele descobre isso, é tipo, nossa, eu que tava apoiando esse pobre menino, falando que dá igual de onde ele venha, ele é ele, e eu estou passando pelo mesmo. E, mano, é tipo, é muito quebrado. É muito legal. E fora isso, também tá o conflito da princesa Garnet, que ela basicamente descobre que magicamente, que ela e a família dela não tem nenhum tipo de parentesco, e só pela aparência, ao menos da mãe dela, o pai dela nunca é mostrado na obra, mas tipo, a diferença entre ela, que é basicamente uma humana, e a mãe dela, que é um bicho amorfo, enorme, gordo. Agora não é nada a discutir. Mas tipo, a mãe dela não tem nada a ver com ela, então não tem como essa pessoa parir uma pessoa como que nem a Garnet, sabe? Que é pequenininha, delicadinha, com cabelo lisinho,
que tem cor de humano, a mãe dela tem cor branca, sabe? Então é muito dispar a diferença. E ao final ela descobre, né, que obviamente ela foi encontrada pela família da realeza quando era pequena, porque ela e a mãe dela, isso se vê justo no começo do filme, ela e a mãe dela do filme, justo no começo do jogo você vê isso, ela e a mãe dela escapam do povoado onde elas moram, porque estava basicamente acontecendo um apocalipse lá. Mas de caminho, escapando do povoado dela, a mãe dela morre numa tormenta protegendo a filha dela. E a Garnet, eu acho que ela perde a memória ou não se lembra de nada desse ocorrido até adulta no momento do jogo. Eu acho que ela tem 16, 17 anos. Que ela volta naquele povoado e tem um flashback. Até então ela vivia na realeza e tal. A mãe dela começa a ser manipulada e ter surtos. Não sei, começa a ficar louca e começa a querer guerra com todos os outros povos do mundo deles. Ela também é coacionada pelo vilão do jogo, né? O Kuja, que vai instigando ela a desconfiar, vai vendendo para ela armas para lutar contra esses povos e destruí-los. Ela vai criando tipo uma discórdia dentro dela, ao ponto de ela, que era uma pessoa que vivia feliz com a sua família, com seu marido e sua filha, e passar disso a não se quer importar com a vida da filha dela e somente com um colar que leva a Garnet, que é uma pedra de invocador, que é a pedra dragão, que ela manda seus capangas ir de trás da filha dela para trazer ela de novo e recuperar essa pedra. Ela quer também recuperar a Garnet somente para tirar os espíritos de invocação do corpo dela. E tipo, foda-se a menina, porque ao fim e ao cabo elas tinham adotado ela e tinham carinho pela Garnet, mas depois que o marido dela morreu, foda-se. Ela pirou e aquilo ali não era mais uma pessoa, não era filha dela, era um estorvo, né? Um objeto, um ser innecessário que estava só no caminho dela. Mas, e ao final de contas, né? A Garnet, ela sofre muito com isso, porque ela, apesar de ser uma mãe horrível, ela amava a mãe dela, e ela praticamente viu a mãe dela morrer nos braços dela pela ambição da mãe dela, que implantaram nela, né? Mas ela se faz forte, ela luta contra isso, ela se supera e supera esse trauma delas para ser também agora uma rainha do reino de Alexandria, né? Que agora ela é a sucessora. E ela quer superar tudo isso também porque ela ama onde ela mora, o reino dela. Ela quer ser uma boa rainha, né? Não como a mãe dela estava sendo esses últimos tempos. E ela também, ao viajar o mundo inteiro, ela viu, né, que que foi um erro tremendo isso da guerra, porque ela conheceu com seus próprios olhos a miséria que a mãe dela estava fazendo com os outros povos, que nem as pessoas de Burmécia, que basicamente foi um genocídio coletivo com todos os moradores que estavam ali. Depois de Burmécia, na árvore de Cleira também, que
que é o povo de Burmese que conseguiu fugir, foi para Cleira, onde moravam, como assim, o povo indígena dos burmesianos, tipo, mais escondido, mais recôndito. A rainha Brain, ela arrasa com o lugar todo, destrói a árvore inteira, fazendo a mesma coisa, fazendo um holocausto de um povo inteiro. E as pessoas dessa raça, desses lugares que não morreram, foram basicamente que ou não estavam nesses lugares nesse momento, ou conseguiram escapar para outros lugares a não ser ou Burmécia ou Cleira, porque ela matou todo mundo. Depois também ela ataca a cidade de Lindblum, que é onde está onde mora o Cid, que eu não vou saber o nome dele completo, mas é o Cid dessa saga do Final Fantasy. Em todo Final Fantasy tem o Cid, pois o Cid dessa saga é basicamente governador, rei ou algo assim. É o que manda na porra toda do reino de Lindblum. E ainda que antigamente eles tinham um bom relacionamento entre a família da Garnet e a família do Cid, depois que o rei de Alexandria morreu, pois se acabou todo esse relacionamento. A rainha começou a tretar com Lindblum, porque claro, era um país maior, mais desarrollado, com mais infraestrutura de potencial de guerra, e ao contrário que Alexandria, né? Só que o Cid, tipo, ele não tava nem ligando pra isso. Ele não queria guerra com Alexandria, só que ele percebeu que tinha algo de errado, porque toda a relação pública entre os dois reinos tinham acabado. E tipo, ele viu que tava um clima muito tenso. E ele tem seus contatos, tava vendo o que tava rolando pelas bambalinas. Então ele foi o que arquitetou o sequestro da princesa Garnet do reino de Alexandria pela banda de Tantalus. Ele foi quem impediu para que o povo de Tantalus resgatasse / sequestrasse ela dali, porque ele sabia que estava acontecendo algo muito errado e que a chinela ia cantar cedo ou tarde, né? Aí, depois de algum tempo, ele e a Garnet se encontram. Ele conta tudo isso e fala que sim, que a mãe dela estava muito mudada e por isso que ele mandou ir buscar ela para que saísse dali e para proteger ela, né? Porque ele e o pai da Garnet, pai adotivo da Garnet, eles eram muito amigos e o pai da Garnet pediu para ele cuidar da filha dela, do reino dele, né, e tudo mais, se acontecesse alguma barbaridade. E aconteceu, né? Basicamente a rainha ficou louca e quer destruir a porra toda. Até então, eles se encontram então, e ao final de contas, a rainha ataca Lindblum. Não acaba com o reino todo, não mata todo mundo que fez, que nem em Brumers, não, em Cleira e Brumers. Ai, não esqueci agora o nome. Mas porque era claro, eram como povoados mais pequenos, com menos infraestrutura de guerra. Mas Lindblum é uma cidade muito grande, com bastante soldados, bastante material bélico. Então eles puderam se safar um pouco de toda a destruição que fez a rainha.
ainda assim, o terreno de Lindblum foi dominado pelo exército de Alessandria. Ele não saiu do poder, mas tipo, eu acho que ele foi de aventura com os nossos protagonistas do jogo. Eu acho que sim. Ao menos durante um tramo. Ou não sei se ele, depois que ele é conquistado, que ele sai do reino e tal. Mas eu sei que eles entram no reino, as guerreiras e os guerreiros começam a controlar tudo. Se vê muita desgraça nesse tramo do jogo. E nada, né? Você já pode ter muito claramente o que está acontecendo com os reinos e com a rainha. Mas agora também entramos em por que a rainha está fazendo tudo isso. E é onde nós chegamos na parte do vilão principal da história, que é o Kuja. O Kuja é igual que o Zidane. Ele é um emissário da guerra da parte de terra para causar caos e matar muita gente. Só que ao contrário do Zidane, que ele nunca nem sequer, sabe, ele se prestou a esse labor, nunca lembrou desse labor. O Kuja não. O Kuja, ele desde que pisou em Gaia, ele tentou coacionar e fazer brotar a semente da guerra e começou com a Braine, né? Através dela e coacionando ela, manipulando ela, ele conseguiu um dos objetivos da terra dele, né? Que é que mais pessoas morram, é assim o ciclo de almas entre almas da Gaia e da Terra seja invertido. Então, as pessoas que morrem em Gaia, as almas delas vão para a Terra e as pessoas da Terra vão para Gaia. E depois a intenção é destruir Terra e ficar todas as almas de Gaia lá e todo mundo da Terra como que renascer em Gaia, no mundo novo. Aqueles se destruam, claro. Então, ele consegue, né, esse objetivo de conseguir alguém para manipular e tudo mais. Ele usa e abusa de toda a fragilidade, tanto emocional como mental da Braine, depois da morte do marido dela, até que não é mais necessário para ele, porque ele começa todas as invocações, todo o poder que a Braine vai roubando, ele pega dela. Então, quando ele tem poder suficiente, ele mata a Braine e fica com o poder todo. E começa a destruir ele mesmo o mundo de Gaia, a terra de Gaia. Mas aí estão nossos protagonistas para persegui-lo e tentar derrotá-lo. Aí, então, a partir desse momento, nós entramos no que é a meta final do jogo, que eu acho que engloba o terceiro e o quarto discos do jogo, que é basicamente a conclusão de toda a história de todo mundo. Que nem o que eu tava falando, que o Vivi descobre que ele não está sozinho e que tem mais magos negros que foram despertados e que já não são somente mais uma arma de guerra que nem eles foram criados. O Ditan descobre que ele não é desse mundo onde ele sempre morou, que ele era de outra terra, só que também ele obviamente, ainda que descobriu, ele não vai trocar tudo o que as pessoas que ele ama para agora ser uma pessoa má e querer destruir todo mundo. A Garnet, ela supera a morte da mãe dela e descobre suas origens, sendo assim uma maga branca mais poderosa e uma rainha mais boa para o seu reino. E os outros protagonistas, que nem a Freya, que
que ao final encontra o seu amor, a menininha pequenininha, como se chama? A outra menininha pequenininha lá, não sei, não me lembro. O Steiner, ele descobre que ele não tem que ser somente uma maior marionete do exército, mas que ele pode decidir as coisas de maneira individual e também ter as suas próprias opiniões, os seus próprios questionamentos, e também ele começa a se abrir para o próprio amor, né? Que ele antes ele não se dava essa permissão para isso. Ou outros protagonistas como o Amarante, a Quina e quem mais? O Amarante e a Quina, que não tem um muito grande papel, mas não sei, a Quina ganha um trabalho no palácio, o Amarante ele deixa de ser um mercenário e vê que ele estava errado nos pensamentos dele, que a vida inteira não é somente guerra. Eu acho que é isso. Afinal de contas, o nosso grupo de protagonistas, ele vence o Kuja numa batalha pelo bem da humanidade e para salvar para quebrar o ciclo de morte, de guerra que o Kuja estava ocasionando. Mas ainda assim, no finalzinho do jogo, o Jitan ele se dá conta que o Kuja não está morto totalmente no final da batalha, e ele vai lá, ele quer salvar ele, porque afinal de contas o Kuja é como se fosse um irmão para ele, com muitas aspas aí inserida em irmão, e que, como ele muitas vezes fala no meio do jogo, não precisa de um motivo para ajudar uma pessoa. Então ele arrisca sua vida para tentar salvar o Kuja. Só que mesmo assim, depois de toda a luta e tentar salvar o Kuja, eles não conseguem ter nada mais que uma pequena conversa onde o Kuja ele pede perdão ao final por tudo que ele fez. Ele não se dava conta que ele também, querendo ou não, ele era somente uma marionete. E que ele nunca viveu do jeito que ele queria, senão que ele somente era uma marionete. Seguia os desejos do criador dele, do Garland. Mas que agora, vendo todo o carinho que o grupo de protagonistas tinham entre eles, ele se dá conta que não é isso a vida, né? Que ele não estava vivendo, que ele só estava seguindo ordens, e agora no fim da sua existência ele vê que foi tudo em vão. Aí depois que ele se encontra com ele, depois desse discurso, ele falece, e por ele estar dentro da árvore Ifa, parece que o nosso protagonista, o Zidane, também morre. Mas eu acho que depois de 3 anos, pela quantidade de cabelo que cresceu na nossa rainha Garnet, ele volta ele volta pro reino dos vivos, justo como o começo do jogo. A banda de Tantalus vai fazer uma obra em Alessandria, desta vez sem sequestrar ninguém, somente pelo prazer de atuação deles. Que é bem engraçado isso. Eles são um bando de ladrão que também são dramaturgos, atores. Tem toda uma infraestrutura teatral foda, e são uns perrapados ladrãozinho de Pocahontas. Estranho, né? Mas ao final, vamos, que tem um reencontro lindo entre ele e a Garnet. O Vivi e toda a aldeia de magos negros que
que sobrou, que restou, eles não sei como, mas eles se multiplicam ainda. Não sei se eles mesmos se criam ou como eles fazem, só que eles são gerados e até hoje agora tem muitos mais magos negros na Terra, onde eles moram, sem ser armas de massacre, somente sendo seres vivos e amorosos. A Freya e o namorado dela. Ai, gente, eu esqueço muitas coisas porque eu não tenho nada roteirizado. Tudo isso que eu estou contando é da minha memória mesmo. E eu acho que a última vez que eu joguei o jogo faz uns tantos meses. Então, perdoem-me. O Steiner e a Beatriz, uma outra general do exército de Alexandria, eles começam a ter um romance e deixar de ser somente marionetes, não, cachorrinhos do exército de Alexandria. Começam a ser pessoas, começam a se amar, a ter um relacionamento saudável e bonito entre eles. E assim acaba a nossa história, sendo todo mundo feliz depois de tanta desgraça, todo mundo tendo um lugar ao que regressar. E o finalzinho desse jogo é chorar, mano. É resumido em chora. Chora, filho da puta, chora. Porque nada mais é contado pelo finalzinho, pela narrativa, como da carta de despedida do Vivi, como se fosse uma carta de suicídio, só que não é suicídio, mas é uma carta de despedida porque ele está morrendo, porque os magos negros têm uma vida muito curta, de uma duração de vida muito curta. E toda essa narrativa é dele falando: ai, meus amigos, eu vivi tantas coisas com você, eu aprendi tantas coisas com você e não sei o que. Nossa, é tão lindo. Não tem a vez que eu não jogue ou que eu não veja essa última cena do jogo que eu não chore, de verdade. E tenha você 37 anos nas suas costas, que se você jogar esse jogo, você vai chorar também. Seja você tipo a pessoa mais madura ou mais forte mentalmente, eu acho que você vai chorar. É lindíssimo. E eu acho que depois de esse resumão bem grande, ao final de contas é um jogo de 4 CDs, né? De 40 horas mais ou menos de gameplay. Essa história resumida de Final Fantasy IX e de por que eu gosto tanto dele até hoje. É um dos meus jogos favoritos. Eu ainda que tenha outros jogos também que entraram na minha lista de favoritos. Eu acho que para sempre, por sempre, Final Fantasy IX vai ser o número 1 de todos os jogos durante toda a minha vida. Porque eu acho que é isso. É um jogo que para mim, todas as etapas da minha vida, ele significou algo e me fez pensar muito, seja de pequena, de adolescente ou agora mais de adulta. Sempre tem uma mensagem que entra muito, que faz chorar. É um jogo muito gostoso de se jogar, muito entretenido. Ele é fácil de se jogar, porque que nem muitas pessoas têm muito mais carinho pelo Final Fantasy VII. Só que pra mim eu não tive o mesmo carinho como eu tive com o Final Fantasy IX. Tanto por causa da tradução dele, que infelizmente foi uma merda. Eu acho que no Brasil também foi uma merda, porque eles basicamente pegaram todos os diálogos em japonês, passaram pelo Google Tradutor ao inglês, e aí do inglês também fizeram a mesma coisa com os demais idiomas, com o espanhol, com o português. Então a tradução, obviamente, tá toda cheia de erros, ainda que
que a história, o roteiro em japonês faça muito sentido e seja muito bem elaborado. Nos demais idiomas veio uma versão cagada. Então você tem que se esforçar para jogar ele, ao menos lendo todos os diálogos e tentando entender, sem se frustrar e pensar, nossa, que lixo toda essa tradução. E é isso que me aconteceu. Fora o sistema de matérias. O sistema de matérias desse jogo, eu quando eu tentei jogar, eu não consegui. Não consegui passar. Eu acho que depois de nós encontrar a Ares nesse jogo, que nós vai até a casa dela e depois nós passa por um pátio cheio de escombros e tal. Ali tem um inimigo do formato de casa com um canhão de bomba na porta. É um inimigo bem famoso. Até que na nova versão do jogo de hoje em dia, que saiu ano passado, tem uma cena muito grande com esse inimigo. Pois esse inimigo que no jogo original é tão fácil de vencer, eu não conseguia passar dali. Porque, claro, eu não sabia mexer com as matérias, todo o meu equipamento estava super defasado. Porque eu não entendia a interface do jogo. É normal, porque é ambígua, porque eu acho que foi o primeiro jogo ao ser em 3D do PlayStation 1. Então, claro, ainda que ao ser o primeiro, ele era mais tentativa e erro, né? Claro que ele foi um grande avanço para a saga de Final Fantasy, só que se vê muito feio. E já depois do sétimo, do oitavo, o noveno, claro que ele foi muito mais bonito, muito mais polido, e também o teto gráfico do PlayStation 1. Mas também não é só por isso. Eu acho que a história do Final Fantasy IX também me cautivou muito mais que a do 9. Que ainda que seja bonita, é muito mais dramática, muito mais adulta do que pra mim quando eu joguei naquele momento, que era uma história mais ainda que seja bem turva, como eu resumi antes, é uma história de conto de fadas, né? De castelos e princesas do mundo fantasioso. Em contrapartida, o do Final Fantasy VII é um futuro distópico, com uma mega corporação destruindo o planeta pela ganância e com ela destruindo todas as pessoas, sabe? Então é um conceito muito diferente entre os dois. Que eu saiba, eu não joguei completo o Final Fantasy VII. Eu vi depois os gameplays, eu vi inteiro, sabe? Eu sigo um youtuber que ele é super fã do 7, é o jogo dele favorito. Então, ao gostar dele, eu também vi o jogo inteiro, a perspectiva dele. E porque ele gosta tanto desse jogo, e eu entendo que é um jogo muito importante. Mas pra mim não funcionou tanto como o Final Fantasy IX. Porque, ademais, o Final Fantasy IX, todo mundo fala que tem um gameplay muito, muito fácil, muito singelo. Mas eu acho, pra mim, é a melhor das dádivas, porque é uma forma fácil de conseguir mais jogadores e que os jogadores não se frustrem jogando e ficando presos ou sem saber como se organiza e como funciona o jogo. Nesse jogo tem muito bons tutoriais com os moguris. Os moguris, eu acho que é como se fala em português. Os moguris, eles te ajudam e te guiam. Tem um monte de tutorial até a saciedade com os moguris. Se você em algum momento do jogo esquece de como funcionam as coisas,
você no botão do Select tem todas as informações no menu. Eu acho que no menu de Select ou no menu de pausa. Não sei. Mas tem todos os tutoriais, todas as informações em algum menu do jogo. E também, se você dentro do próprio jogo, você ir em uma parte do jogo, em um pantano, está ali o Moguri, que explica tudo, ali parado para você perguntar para ele quando você quiser. Então é só você se dirigir fisicamente no jogo até onde ele está e tirar suas dúvidas. Claro que hoje em dia você tem uma dúvida, você busca no Google qualquer walkthrough no YouTube ou em alguma página mesmo e você tira sua dúvida. Mas para um jogo daquela época onde não existia internet em 90% das casas, pois é uma coisa muito boa. E eu acho que é uma das coisas também que graças a isso eu consegui finalizar todo o jogo quando eu era mais pequena. Porque eu sinceramente, eu não tinha muita noção de essa espada é melhor porque tem mais isso, mas também porque ela tem esse efeito passivo e fazendo a combinação com essas habilidades ela fica muito mais bufada. Eu colocava, quando eu encontrava um equipamento, eu colocava, quando eu ganhava uma espada, uma arma nova, eu colocava. Mas sabe, sem tipo nem olhar qual é a spec, qual era melhor, qual habilidade ativar, qual habilidade era melhor, eu só seguia a reta. Aí depois de adulta foi muito mais fácil jogar, porque eu já tinha muito mais noção de como optimizar todas essas opções. Então se faz um gameplay também muito mais fácil e mais rápido de jogar, sabe? Você não perde tanto tempo em batalha sendo somente uma esponja de dano, mas também sabendo jogar mais rapidamente. E eu acho, gente, que depois de todo esse tempão de podcast, eu acho que é o mais largo que até agora que eu fiz. Eu não tenho nada mais a dizer que se vocês puderem, joguem esse jogo, por favor. Porque ele é muito bom. Se você tem algum problema tipo depressão ou ansiedade, sabe? Ou mesmo se você tiver triste em algum momento da sua vida, por alguma ocasião, joga esse jogo, dê um tempinho de jogar ele, tenha paciência, porque de verdade, todas as questões que ele aborda, ao menos a mim, ele ajudaram muito, sabe? A sorrir, a chorar, a ter outra perspectiva da vida, a não ver só, sabe, as coisas como um momento triste, um momento escuro, mas que também para se dar conta de que a vida, nós todos estamos rodeados de pessoas que nos amam, que querem ver o melhor e que estão aí para ajudar. E se não são essas pessoas, nós podemos encontrar outras pessoas, ou nós mesmos podemos ser essas pessoas que nos ajudem e que nós sempre pertencemos a algum lugar. E eu acho que esse jogo ele ilustra muito isso. Eu quero muito que, se você jogou, se você gosta, ou se você tem alguma intenção de jogar ele, me conta nos comentários a sua experiência quando você joga, e também me conta como foi, se você chorou muito ou não. Eu digo assim, é um jogo largo, é um jogo que dura suas 40 horas inteiros, um pouco mais, só que vale muito a pena. É um jogo muito gostoso, é muito legal. Nas versões modernas de PC, você tem um botão por 3, então você pode fazer um gameplay muito mais rápido em quesito de batalhas, de lutear, de subir de níveis, e você ficar mais forte, sabe? Então é muito mais fácil do que antigamente. E nada.
Eu desejo para vocês que vocês também amem o meu joguinho favorito de todos os tempos, com todo o mesmo amor que eu tenho por ele. E nós nos vemos no próximo episódio. Um beijão enorme para vocês, que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E tchau! Beijo!